Você sabia que o maior confronto da vida de Maria Bonita não foi contra os inimigos do cangaço, mas contra o próprio destino? E que a paixão de Lampião por ela foi tão forte que até o próprio sertão pareceu hesitar? Mas o que ninguém esperava era que esse amor ardente também geraria uma fúria incontrolável e que o ex-marido de Maria Bonita não iria deixar barato. Ele estava prestes a colocar o sertão em chamas. O sertão é uma terra de ferro e fogo, onde homens e mulheres são forjados na dureza da vida, e por isso nada é simples quando se trata de honra e vingança. Maria Bonita, antes de se entregar ao rei do cangaço, era uma mulher casada com um homem que nunca soubera reconhecer seu valor. Ela, no entanto, encontrou em Lampião o amor e a liberdade que tanto buscava. Mas essa liberdade veio com um preço alto, e seu ex-marido estava prestes a cobrar. E o que o cangaceiro mais temido do Brasil faria quando a mulher que amava estivesse em perigo? Lampião, com seu olhar impiedoso e coragem inabalável, faria justiça da única maneira que ele sabia. E ninguém iria escapar das consequências. Se você quer saber como o amor e a vingança se cruzam no sertão, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal Sangue no Sertão e não esquece de comentar de onde você está assistindo. Vamos espalhar a poeira do sertão pelo Brasil inteiro. Maria Bonita, antes de se tornar a mulher mais temida do sertão, viveu uma vida simples e cheia de promessas não cumpridas. Nascida no interior da Bahia, em um pequeno vilarejo onde o calor do sol parecia queimar até a alma, ela não era mais do que uma jovem sonhadora. Sonhava com um futuro diferente, longe dos olhos dos coronéis e das amarras da vida comum. Seu casamento foi o primeiro erro, uma armadilha disfarçada de promessa de estabilidade. Ela se casou com um homem que, na época, parecia ser tudo o que ela poderia querer, mas logo descobriu que aquele homem não passava de um imbecil possessivo, ciumento e incapaz de ver a força que ela carregava dentro de si. O nome dele era José, mas no fundo Maria nunca o chamou de marido. Ele era mais uma prisão disfarçada de amor, uma cadeia de ilusões. José, dono de terras modestas, não compreendia o desejo de Maria de ser livre. Ele queria uma mulher, submissa, que o obedecesse sem questionar, mas Maria tinha dentro de si o espírito de quem veio ao mundo para ser mais do que aquilo. Ela queria o mundo e não o aprisionamento. Foi numa tarde quente, enquanto o sol castigava a terra seca, que Maria cruzou os caminhos de Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião. Ela o conheceu em uma feira, entre risos abafados e olhares furtivos. Ela viu nele algo que José jamais lhe oferecera: liberdade e paixão. E ele viu nela uma mulher forte, com um espírito de ferro que poderia enfrentá-lo de igual para igual. Foi ali, entre a poeira e o calor do sertão, que Maria Bonita deixou de ser apenas uma mulher comum e passou a ser parte de uma lenda. Mas o preço dessa escolha seria alto. José nunca a perdoaria por essa traição, e o sertão, com sua violência, não tardaria a cobrar as consequências dessa decisão. Mas o que Maria não sabia era que sua fuga para os braços de Lampião estava prestes a desencadear uma guerra de amores, ódios e vinganças. E nada seria como antes. O encontro entre Maria Bonita e Lampião não foi nada romântico, mas algo mais profundo e selvagem. O sertão, com sua secura implacável e suas terras rachadas pelo sol, parecia ser um espelho da vida de Maria, cheia de aspirações quebradas. O olhar de Virgulino foi o primeiro a cruzar o dela, sem palavras, apenas o olhar, aquele que dizia mais do que qualquer discurso. Lampião, com seu chapéu de couro e seus olhos como duas flechas afiadas, não era um homem qualquer. Ele não procurava amor, não procurava afeto. O que ele procurava era alguém que, assim como ele, não tivesse medo de lutar contra o mundo. E foi ali, naquele momento, entre a poeira da feira e o barulho das mulas, que Maria entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Virgulino não precisou falar muito para mostrar quem ele era. Seu olhar carregava uma mistura de autoridade e perigo, algo que Maria sentiu imediatamente. Ela já tinha ouvido falar dele, claro, mas ouvi-lo não. Era o mesmo que vê-lo de perto. Ela sentiu uma energia quase elétrica no ar, uma atração que ia além do físico. Era algo que vinha da alma,
um chamado silencioso para uma vida que ela sempre soubera que existia, mas nunca tivera coragem de enfrentar. Tu já sabe quem sou, né? Disse Lampião com uma voz grave, quase como um sussurro, mas que cortava o silêncio ao seu redor. Maria, sem hesitar, olhou nos olhos dele e respondeu: sei quem você é, e também sei o que você representa. Ela sabia que essa não era uma conversa qualquer. Ela estava, de alguma forma, desafiando o destino. O que começava ali não tinha mais volta. Entre palavras curtas e olhares intensos, uma aliança foi selada. Maria não se importava mais com o que deixava para trás, com o casamento arruinado e as promessas quebradas. O que importava agora era o presente, aquele que ela escolhera. Lampião, por sua vez, olhou para ela e disse com um sorriso torto: Não tem volta, mulher. O sertão é grande, mas para quem tem coragem, o mundo é ainda maior. A cada passo que Maria dava ao lado de Lampião, a figura do seu ex-marido, José, ia se tornando mais distante, mas também mais ameaçadora. O sertão nunca perdoa, e quem ousa desafiar suas regras paga um preço. Maria estava disposta a pagar. Lampião sabia disso, e apesar de tudo, sentia uma admiração crescente pela mulher que ele via como igual, alguém que também sabia o que significava lutar. Mas José, o ex-marido, não seria tão fácil de se livrar. José não era um homem comum, mas também não era ninguém a ser subestimado. Com o orgulho ferido e a alma cheia de rancor, ele não demorou a perceber que algo estava errado. Maria, sua esposa submissa, havia desaparecido, e logo as notícias chegaram aos seus ouvidos. Ela havia sido vista com Lampião, o temido líder do cangaço. O homem que ninguém ousava enfrentar, o rei do sertão, estava agora com a mulher, que José acreditava ser sua propriedade. A raiva começou a crescer dentro de José, uma raiva que se transformava em um monstro imenso e cego. O sertão é um lugar onde o orgulho é a última coisa que sobra quando tudo o mais se vai. E José tinha o seu orgulho enterrado no fundo do peito, como uma faca pronta para ser desembainhada. Não era apenas uma questão de perder sua esposa, mas de ser desafiado, humilhado na frente de todos. Ele sabia que não poderia simplesmente deixar o assunto morrer. O amor que ele pensava ter por Maria logo se transformou em ódio. Ela o traíra com o homem mais perigoso do sertão. Mas o pior de tudo era o fato de que ele se sentia fraco, impotente diante do poder de Lampião. O sertão não tem misericórdia, e José sabia disso. Ele também sabia que não poderia ir contra Lampião sozinho. Precisava de aliados, precisava de forças para tentar recuperar o que acreditava ser seu. Reuniu então alguns capangas de sua confiança, homens que conheciam as veredas do sertão como ninguém, homens dispostos a enfrentar qualquer coisa por um pedaço de terra ou por uma vingança. Juntos juraram que a honra de José seria restaurada. O plano estava formado. Iriam atrás de Lampião e Maria Bonita. A fúria de José não deixaria nada para trás. Ele queria mais do que a esposa. Ele queria a humilhação de Lampião, um homem que desafiava o próprio sertão com sua ousadia. Mas a arrogância de José o cegava para o que realmente estava prestes a acontecer. Ele pensava que poderia controlar a situação, mas nunca havia entendido realmente o que significava ser cangaceiro. Ele não sabia o que Lampião era capaz de fazer quando alguém tocava no que era seu, especialmente quando esse alguém era Maria Bonita. O sertão, com sua poeira e calor, parecia respirar pesadamente, como se já soubesse que a guerra estava prestes a começar. José e seus homens partiriam em busca de Maria, mas não sabiam que o verdadeiro confronto não seria contra ela, mas contra o próprio Virgulino, o rei do cangaço. A noite caía no sertão, e o silêncio era pesado, como se até os mandacaros estivessem esperando pelo que estava prestes a acontecer. Lampião sabia que algo estava no ar. Ele sentia. O vento seco que passava pelos cantos da caatinga, o farfalhar das folhas secas sob os cascos dos cavalos, tudo parecia indicar que a tempestade se aproximava. Mas ele não estava preparado para o que viria, e nem Maria Bonita. José e seus homens haviam se aproximado do acampamento de Lampião, movendo-se como sombras pela escuridão.
Eles queriam surpreender. Queriam pegar Lampião desprevenido, enfraquecido, pela confiança que ele tinha em sua invencibilidade. Mas Lampião não era tão ingênuo quanto eles pensavam. Ele já sabia da ameaça que se aproximava, pois o sertão tem olhos e ouvidos em cada canto. Antes que a lua pudesse subir totalmente no céu, o confronto começou. Os homens de José avançaram, tentando pegar os cangaceiros de surpresa. Mas o que eles não sabiam era que Lampião e seu bando estavam mais preparados do que qualquer um poderia imaginar. Como cobras enroscadas, os cangaceiros se lançaram em direção aos seus inimigos, com seus rifles rugindo como trovões na noite escura. Maria Bonita, ao lado de Lampião, não vacilou. Ela estava ali para lutar pelo amor que havia escolhido, pelo homem que a aceitara como era. Mas ela sabia que as coisas iam muito além de uma simples batalha. Ali, naquela noite, não estavam em jogo apenas rifles e balas. Estava em jogo a honra deles, a sobrevivência deles. O tiroteio foi intenso, com os homens de José sendo derrubados um por um. Lampião, com sua calma mortal, comandava os cangaceiros com precisão, como se fosse uma dança mortal. Mas o mais curioso de tudo era o olhar de Maria Bonita. Ela estava feroz, não apenas pela luta, mas pela justiça que ela sabia que precisava ser feita. José havia cruzado a linha, e agora o preço seria alto. Em meio ao caos, José, com seu rifle em mãos, se enfrentou cara a cara com Lampião. Os dois homens estavam ali, frente a frente, com os olhares carregados de ódio e desespero. José, tremendo de raiva, gritou: "Tu acha que pode roubar minha mulher e viver tranquilo, Virgulino?" Lampião, com a voz calma e a autoridade de quem já havia enfrentado o pior, respondeu: "Tu não entendeu, José. Maria não é minha prisioneira, ela é minha mulher, e isso é algo que tu nunca vai entender." O choque de vontades entre os dois homens parecia ecoar pelo sertão, e ali, naquele momento, o sertão presenciava um duelo de honra e amor. Mas, no final, quem prevaleceria? A fúria cega de José ou a justiça implacável de Lampião? A resposta viria em breve. O duelo entre Lampião e José estava prestes a atingir seu clímax. A tensão no ar era palpável, como se o sertão inteiro estivesse segurando a respiração. Lampião, com seu olhar afiado e impiedoso, encarava José que, com o suor escorrendo pela testa e os olhos cheios de raiva, não sabia o que fazer. O homem que ele conhecia como fraco e vulnerável, Maria Bonita, agora estava ao lado de um homem tão implacável quanto o sertão em si. José, com as mãos trêmulas, apontou o rifle para Lampião, mas a coragem estava esgotada. Ele sabia que seu ódio não era páreo para a determinação de quem já tinha enfrentado tudo no sertão. Lampião deu um passo à frente, como um leão se preparando para atacar sua presa. "Você não entende, José", disse Lampião, sua voz carregada de uma calma mortal. "A vingança que você busca, você já perdeu quando colocou sua honra acima do amor que Maria tem por mim." Maria Bonita, que estava ao lado de Lampião, sentiu um peso no peito. Ela sabia que o sertão cobria tudo com sua poeira, mas naquele momento, a poeira do passado de José se levantava, e com ela, a verdade do que ela havia escolhido. Não havia mais como voltar atrás. José, em um último esforço, apertou o gatilho. Mas o destino, como sempre no sertão, estava mais uma vez ao lado de Lampião. A bala passou de raspão, e Lampião, com rapidez fatal, atirou em José, derrubando-o no chão. O homem que queria vingança estava agora derrotado, e com ele, suas últimas esperanças. Lampião se aproximou de José, que já estava caído, e com um sorriso frio disse: "A vingança do sertão não é algo que se ganha com armas, é algo que se paga com a alma." Com essas palavras, ele selou o destino de José e a paz, de uma forma cruel, foi restaurada. Maria Bonita, com os olhos fixos no homem que amava, não sentia apenas alívio. Havia algo mais, algo pesado, como se o sertão tivesse engolido uma parte de sua própria alma. Ela sabia que naquele momento havia se tornado não apenas esposa de Lampião, mas também sua cúmplice. O amor e a vingança haviam se entrelaçado de maneira irrevogável, e ela jamais seria a mesma. O sertão, com sua poeira eterna, continuava a ser testemunha de sua escolha. Mas Maria Bonita e Lampião estavam agora mais unidos do que nunca.
Eles haviam vencido juntos, mas o preço da vitória sempre é alto. E o que viria a seguir, ninguém sabia. Mas o sertão, como sempre, guardava seus segredos. E o destino de Maria Bonita e Lampião estava apenas começando a ser escrito. O silêncio após a batalha era como um véu pesado sobre o sertão. O som das balas havia cessado, mas o eco da vingança ainda pairava no ar. Lampião e Maria Bonita ficaram parados, por alguns momentos observando o corpo de José, estirado no chão, como um lembrete amargo de que o amor e a honra no sertão vêm com um preço. Mas o que restava agora? A vitória parecia tão vazia quanto a vastidão da caatinga. Lampião, com a coragem de sempre, não se deixou abalar pelo fim de José. Ele sabia que o sertão era cruel, e as escolhas que ele e Maria fizeram não eram mais do que uma parte do jogo impiedoso que todos jogavam ali. Mas Maria Bonita, olhando para o corpo do homem que um dia fora seu marido, sentiu o peso de sua decisão cair sobre ela como a poeira que se levanta ao menor movimento. Ele era meu marido, Virgulino, disse ela, a voz suave, mas com um pesar que ninguém poderia ignorar. Mesmo com tudo o que ele fez, uma parte de mim ainda sente compaixão. Lampião, que jamais havia mostrado arrependimento, olhou para ela com uma compreensão que surpreendeu Maria. Companhia no sertão é uma coisa complicada, Maria. O que é certo e o que é errado aqui? Às vezes, a gente se pergunta se existe mesmo diferença. Maria Bonita, com os olhos fixos na terra seca, que parecia engolir tudo ao seu redor, ficou em silêncio por um tempo. O calor do sertão parecia se intensificar, como se o próprio chão estivesse se revirando, como se o destino estivesse o tempo todo nos observando. Ela sabia que aquela não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas pela própria alma. E naquele momento, algo dentro dela também parecia estar se despedaçando. O amor entre ela e Lampião, antes uma chama ardente de paixão, agora parecia ter se transformado em uma ligação mais profunda, mais sombria. Eles haviam atravessado juntos a linha do impossível, mas o que vinha depois? Eles haviam vencido José, mas o sertão, com sua dureza, não estava pronto para deixar nenhum de seus filhos em paz. O que viria a seguir seria uma luta constante, pela sobrevivência, pelo amor e pela honra que o sertão exigia a cada dia. Agora, Maria, disse Lampião, com sua voz grave, temos que seguir em frente. O sertão não nos perdoa e não espera. Nossa luta não acaba aqui. Mas Maria sabia que as palavras de Lampião, embora cheias de verdade, não podiam curar o vazio que se formava dentro dela. A vitória, ao contrário do que ela imaginava, não trouxe a paz que ela esperava. O sertão não tem misericórdia, e nem ela mesma sabia se seria capaz de seguir adiante sem carregar as marcas de suas escolhas. O que restava agora era apenas a estrada, longa e incerta, pela qual ela e Lampião seguiram juntos, mas com o peso do passado carregado em suas costas. O sertão os aguardava, mas o que eles ainda não sabiam era que o maior desafio estava apenas começando. Lampião e Maria Bonita seguiram pelo sertão, mas apesar da companhia um do outro, a solidão os acompanhava como uma sombra. O sertão não só separava as pessoas, mas também as unia de maneiras inesperadas. Cada passo dado sobre a terra, Zeca parecia afastá-los ainda mais do mundo que conheciam, e ao mesmo tempo os aproximava de um destino que eles próprios não compreendiam completamente. A cada dia, o calor abrasante do sertão parecia queimar mais fundo na alma. Lampião, com seu olhar implacável, mantinha a frieza de sempre, mas Maria Bonita sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela havia escolhido esse caminho, mas o que ela não imaginava era que a solidão do cangaço era mais cortante do que qualquer facada. Naqueles momentos, Maria se perguntava se, de fato, havia feito a escolha certa. Ela amava Lampião sem dúvida, mas o sertão não deixava espaço para dúvidas. A cada madrugada silenciosa e a cada noite sem lua, ela se perguntava se a vida ao lado dele seria realmente tudo o que ela esperava. O cangaço exigia não só coragem, mas também uma entrega total, algo que Maria Bonita não tinha ideia de quão profundo poderia ser. Às vezes o sertão faz a gente se perder de si mesmo, disse Lampião uma noite,
quando o fogo de acampamento iluminava suas faces. Aqui, a gente só encontra o que a gente é capaz de ser. E o resto, meu amor, fica para trás. Maria Bonita olhou para ele, os olhos cheios de um sentimento que ela não sabia explicar. O que ela sentia por Lampião era mais do que amor. Era uma ligação que ultrapassava os limites do entendimento. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma saudade profunda de algo que ela não sabia o que era. Algo que ela não encontraria no sertão nem ao lado de Virgulino. Ela olhou para o fogo, seu brilho dançando nas chamas como se fosse uma lembrança de tudo o que havia deixado para trás. Eu pensei que a liberdade fosse a resposta, Virgulino, disse ela, quase num sussurro. Mas agora vejo que ela tem um preço. E esse preço é a solidão que a gente carrega dentro de si. Lampião ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no fogo. O sertão não tem espaço para quem se arrepende, Maria. Ele te molda, te endurece. E se tu não aguentar, ele te engole, não tem volta. Maria Bonita sabia que ele estava certo, mas a dor dentro dela era mais do que apenas física. Era uma dor existencial, algo que o sertão não poderia curar. Ela havia se tornado uma lenda, mas no fundo, ela ainda era uma mulher perdida tentando encontrar um sentido no meio da poeira e da violência. O vento no sertão cantava sua música aguda como um aviso. O amor e a dor estavam entrelaçados em algo que parecia inquebrável. Lampião e Maria Bonita, os dois imortais na história, caminhavam juntos, mas com o peso do que o sertão exigia. E naquela noite silenciosa, a saudade do que não podiam mais ser pairava sobre eles como uma sombra, um lembrete do que o sertão tinha tirado e do que eles ainda tinham a perder. O sertão, com suas veredas secas e tortuosas, parecia ter uma linguagem própria. E Lampião e Maria Bonita, depois de tanto tempo juntos, começaram a entender seus sinais. O vento que cortava a pele, o som dos cascos de cavalo, o brilho da lua, tudo parecia conspirar em torno deles. Era como se a terra do sertão estivesse observando, testando, exigindo algo a mais a cada passo dado. O amor entre Maria e Lampião se tornara mais do que paixão, mais do que um simples sentimento humano. Eles haviam se tornado cúmplices, inseparáveis, parte do mesmo tecido cruel e fascinante do cangaço. Lampião, com sua liderança firme e inabalável, e Maria Bonita, com a força que até ele reconhecia, eram agora uma força a ser temida no sertão. Mas, mesmo com o poder que tinham, o risco era constante. O sertão não perdoa. Maria, ao lado de Lampião, havia se tornado uma figura lendária, não apenas pela sua beleza, mas pela bravura que demonstrava em cada batalha. Ela estava com ele não apenas por amor, mas porque entendia o peso da luta, a necessidade de seguir em frente. No entanto, havia algo que ainda os separava: a dúvida. O sertão havia transformado ambos, mas a solidão do sertão parecia se infiltrar até em seus corações. Era uma tarde quente, o sol já começava a se esconder atrás da linha do horizonte, e os dois estavam sozinhos em silêncio, observando o cenário do sertão à sua frente. O cheiro da terra seca era forte e o ar parecia pesado. Maria, disse Lampião, com um tom diferente, mais suave, como se ele estivesse tentando dizer algo que há muito guardava. Quando tudo isso terminar, o que será de nós? Maria Bonita o olhou com um olhar que não precisava de palavras. Ela já sabia o que ele queria dizer. No fundo, os dois sabiam que o sertão não tinha fim, que eles estavam presos a uma roda que girava sem parar, onde o amor, a honra e a vingança se entrelaçavam em um ciclo eterno. Virgulino, disse ela, quase num sussurro, o sertão nunca vai nos deixar. Mas é aqui que estamos, e aqui é onde vamos lutar até o fim. Eu escolhi ficar ao seu lado, e não há nada que eu queira mais do que lutar com você até o último suspiro. Lampião sorriu, uma expressão rara em seu rosto. Ele sabia que o amor de Maria não era simples, e sabia também que ela não estava ali apenas por ser sua mulher, mas por ser sua parceira de vida, sua aliada no campo de batalha. Eles eram imbatíveis juntos. Então vamos seguir, Maria, disse Lampião com um tom de determinação. A nossa luta não é só sobre a sobrevivência, é sobre mostrar ao sertão que a gente não se dobra, e se o fim chegar, será nas nossas condições, juntos.
E foi nesse momento que Maria Bonita entendeu que a aliança entre ela e Lampião era mais forte do que qualquer coisa que o sertão pudesse lançar contra eles. Eles eram inquebráveis, uma força que o sertão, com toda a sua violência, nunca conseguiria derrotar. O amor e a luta entre eles haviam se tornado uma só coisa, um fogo que queimava sem cessar. O sertão ainda guardava seus desafios, suas traições, seus inimigos e os fantasmas do passado. Mas Maria Bonita e Lampião estavam prontos para enfrentar tudo. Juntos, sabiam que podiam resistir a qualquer tempestade. O sertão, com sua vastidão interminável, parecia esconder mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Lampião e Maria Bonita haviam se tornado lendas vivas, suas histórias sussurradas entre as brisas quentes que percorriam a Caatinga. Mas por mais poderosos e temidos que fossem, o sertão nunca perdoava. À medida que avançavam por terras desconhecidas, ambos sabiam que a paz nunca duraria. O cangaço era um ciclo sem fim, e como sempre havia uma última fronteira a ser atravessada. Após a batalha contra José, as coisas pareciam calmas por um tempo. Mas essa calmaria era apenas uma ilusão. O sertão estava se preparando para testar novamente a força deles. Fosse em forma de traição, de um inimigo desconhecido ou da própria dura realidade do cangaço. Algo estava por vir. Era uma manhã abafada, o sol já alto, e Lampião e Maria Bonita estavam descansando no campo, com seus olhos atentos ao horizonte. Maria, que sempre fora forte, parecia mais introspectiva do que o normal. Ela sentia a falta de algo, mas não conseguia nomeá-lo. Talvez fosse a perda de uma inocência que ela havia deixado para trás quando decidiu seguir Lampião. Ou talvez fosse a consciência de que, naquele sertão imenso e impiedoso, a morte poderia chegar a qualquer momento, sem aviso. Virgulino, ela disse quebrando o silêncio. Você acha que o sertão tem fim? Lampião olhou para ela, seu olhar mais profundo do que ela poderia entender. Ele sabia que as palavras dela não eram apenas uma pergunta, mas uma reflexão sobre o que estavam vivendo. O sertão não tem fim, Maria. O sertão nos devora, e quem não se entrega a ele acaba sendo engolido. Mas o que a gente escolhe é o que nos faz seguir em frente. E eu escolhi você, e você escolheu ficar ao meu lado. Maria olhou para ele, os olhos cheios de uma ternura que raramente mostrava, mas também cheios de um entendimento silencioso. Ela sabia que, assim como ele, ela havia se entregado a esse destino. Mas havia uma diferença entre ela e ele. Maria Bonita não era apenas a esposa do rei do cangaço, ela era uma mulher que escolhera o próprio caminho, mesmo que esse caminho a levasse à própria morte. Eu escolhi, Virgulino, disse ela com firmeza, mas cada passo que damos juntos é um passo mais próximo do fim. O que a gente faz, aonde a gente vai, não é só sobre sobreviver. É sobre viver com coragem, mesmo quando a morte está bem ali, nos observando. Lampião, que nunca fora de muitas palavras, sorriu. Não um sorriso qualquer, mas um sorriso que parecia carregar um misto de saudade e aceitação. Ele sabia que Maria Bonita não tinha medo do fim. O que ela temia era a ideia de que, depois de tudo o que viveram, o sertão pudesse um dia apagá-los, como se nunca tivessem existido. Quando a morte vier, Maria, disse ele, com sua voz suave, mas cheia de convicção, vai ser porque lutamos até o fim. E se for assim, a gente vai se encontrar no outro lado do sertão, com a mesma coragem que temos agora. Porque a morte no sertão nunca é o fim. É só o começo de outra história. Maria Bonita sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, o peso que ela sentia parecia aliviar um pouco. Ela sabia que, não importa o que o sertão trouxesse, ela enfrentaria tudo ao lado de Lampião. E o que quer que acontecesse, eles seriam eternos na memória do sertão, e o sertão seria eterno em sua história. Mas, como sempre, o sertão não dava tempo para descanso. O vento soprou mais forte, e algo no horizonte parecia se aproximar. O último teste estava por vir. O sertão, com sua dureza e vastidão, não fez mais que cumprir seu papel, testar os limites de quem se atrevia a viver nele. Lampião e Maria Bonita, imortais na memória do povo, já haviam enfrentado tudo o que o sertão poderia oferecer.
Mas o que eles ainda não sabiam era que o maior desafio estava para chegar. Não seria uma bala ou uma traição, mas a luta pela própria lenda que haviam se tornado. Após o silêncio que pairou sobre o sertão, algo no horizonte chamou sua atenção. Um pequeno grupo de soldados se aproximava. Não era uma grande batalha, mas algo na atitude deles indicava que aquela seria a última confrontação. Lampião, com seu instinto afiado, percebeu imediatamente que a guerra que ele e Maria haviam travado contra o sertão e contra o próprio sistema estava chegando ao fim. "Está chegando a hora, Maria", disse Lampião com a voz séria, mas sem o medo que qualquer outro homem sentiria. Ele sabia que para ele e Maria Bonita, a luta não era só sobre as balas que disparavam, mas sobre a forma como suas histórias seriam lembradas, como uma história de coragem, amor e principalmente justiça. Maria Bonita olhou para ele e, ao invés de medo, sentiu uma calma estranha. Ela sabia que o sertão já os tinha de alguma forma consumido, mas a ideia de que eles juntos haviam desafiado o próprio destino trouxe-lhe uma sensação de paz. O sertão seria imortal enquanto eles estivessem vivos, mas quando a morte finalmente os alcançasse, sua história se tornaria parte da terra que tanto amavam. "Eu não tenho medo, Virgulino", disse Maria, com a determinação que só ela tinha. "Porque nós já somos a lenda e uma lenda nunca morre. Ela é passada de boca em boca, e as gerações futuras vão saber quem foi Lampião e Maria Bonita. Isso já é imortal." O som dos cascos dos cavalos se aproximando ficou mais forte e as sombras de soldados começaram a se formar na linha do horizonte. Maria e Lampião estavam prontos não para a morte, mas para aquilo que o sertão exigia. Mais uma batalha pela sobrevivência e pela honra. O confronto foi inevitável. Lampião, com a habilidade de um mestre da guerra, deu os últimos golpes, enfrentando os inimigos com a calma de quem já vira tudo. Mas, no final, a luta não foi apenas uma questão de força. Foi uma questão de quem realmente tinha controle sobre o que o sertão significava. Maria Bonita, ao lado de Lampião, lutava como sempre fizera, com força, bravura e sem hesitar. Mas o sertão, como sempre, cobrou seu preço. Após o último disparo, o vento ficou mais calmo e o som da batalha se dissipou. Maria Bonita olhou para Lampião. E por um momento tudo pareceu congelado. A morte havia passado muito perto, mas eles haviam sobrevivido mais uma vez. "É assim que o sertão se leva a gente", disse Lampião, com um sorriso triste. "Não importa quem somos ou o que fazemos, o sertão sempre vai cobrar o que é seu. Mas enquanto estivermos vivos, Maria, nós somos a história." E assim, com os corpos caídos ao redor, o sertão continuou a se desenrolar imenso e impiedoso, como sempre fora. Lampião e Maria Bonita sabiam que, em algum lugar, suas lendas continuariam a viver. O eco de seus nomes se espalharia pelo sertão, pelas montanhas e pelas veredas, até se perder em meio à poeira e à seca. Mas a verdade era que o sertão não os havia derrotado. Eles haviam sido imortalizados no coração das pessoas, e sua história jamais se apagaria. Enquanto o sertão respirava e se renovava, Lampião e Maria Bonita seriam sempre lembrados como o símbolo da luta, do amor e da coragem. E no fim, o que eles mais temiam, o esquecimento, nunca chegaria.